Ok? Estamos vendo. Então, boa noite a todos. Desculpem meu atraso. Se uma criança entrar intempestivamente aqui no meio da minha apresentação, vocês deem um desconto. Eu estou com 2 crianças em casa e uma mulher grávida. Aliás, eu soube o sexo do nosso filhote hoje. É menina. Quero compartilhar essa alegria com vocês. Eu queria agradecer o convite de Carol, Sherman, meus colegas do Planetário de longa data, para poder participar do encontro da Associação Brasileira. É sempre um prazer poder falar desse tema de astrobiologia. Eu tenho cada vez mais me dedicado ao tema de astrobiologia. Minha carreira, à medida que estou ficando mais velho, a aposentadoria fica muito mais próximo do que o meu ingresso na universidade. O cientista ele tem, de certa maneira, o direito de começar a desviar suas atividades para os temas um pouquinho mais heterodoxos. Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, quando eu entrei na astronomia, a astrobiologia ainda era um tema bastante mal visto. Você não podia, nos círculos elegantes e educados, mencionar que você fazia astrobiologia, ou como na época se falava, exobiologia ou bioastronomia. Essa situação foi lentamente mudando, tanto que nós vivemos hoje, no século XXI, 2020, um paradigma científico onde a astrobiologia ocupa um espaço muito relevante, até no imaginário das pessoas. Mas quando eu entrei na universidade, 37 anos atrás, as coisas não eram assim. Você simplesmente não podia colocar sua carreira em astrobiologia, ninguém falava que fazia astrobiologia. No Brasil, esse tema simplesmente não era veiculado. E mesmo na Europa e nos Estados Unidos, muito poucas pessoas poderiam realmente colocar a carreira nisso, porque era um tema considerado especulativo, completamente não embasado em realidade concreta, sem dados observacionais, ou seja, quem queria enterrar a carreira entrava em astrobiologia. E quem era jovem, obviamente, não queria se arriscar. Então, talvez alguns professores um pouco mais antigos se arriscavam alguma coisa na astrobiologia, mas isso mudou completamente, se revolucionou com principalmente 3 temas, 2 dos quais ligados à astronomia. Primeiro, uma compreensão biomolecular de como a vida funciona, que dos anos 80 para cá experimentou um progresso extraordinário. Segundo, a exploração do sistema solar a partir de sondas robotizadas. Todas as missões bem-sucedidas a Marte, Júpiter, Saturno, já exploramos todos os planetas do sistema solar, inclusive Plutão e Ceres e Vesta. Plutão e Ceres são planetas planetas anões, como vocês sabem. E a nossa compreensão, então, da variedade de ambientes e das possibilidades de bioquímica favorável no sistema solar aumentaram. E, por fim, o tema dos exoplanetas, que quando eu entrei no doutorado não existia. Mas quando eu defendi o doutorado, no início de 96, ele já estava de vento em popa. Já havia vários exoplanetas detectados. Eu me lembro do dia do primeiro exoplaneta, da 51 Pégase, que foi o dia que o meu ex-orientador entrou na biblioteca, eu estava escrevendo minha tese de doutorado, ele falou: Gustavo, planeta na 51 Pégase, capa da Nature, que é a revista científica mais prestigiosa do mundo. Então, esse tema explodiu completamente de 1995 para cá. São mais de 4.000 exoplanetas e muitos deles potencialmente habitáveis. Quando eu comecei a falar de astrobiologia nas reuniões da Sociedade Astronômica Brasileira, eu tinha que explicar o que era. Eu cunhei, não, na verdade não cunhei, mas eu apresentei à comunidade brasileira, de certa maneira, a palavra habitabilidade, que hoje em dia todo mundo sabe o que é. Quase toda semana aparece um novo exoplaneta potencialmente habitável. Isso está na imprensa, mudou o imaginário coletivo, de modo que a questão de astrobiologia e planetas habitáveis, hoje em dia, se pode considerar que ela está na agenda central da ciência humana no século XXI. Do ponto de vista da astronomia, vocês que trabalham com planetários, são 2 temas: energia escura, exoplanetas. São os 2 grandes temas que no século XXI vão determinar a agenda científica da astronomia. São os temas que ocupam o imaginário, são os temas que dão ibope na imprensa e são possivelmente os temas que vocês mais vão ouvir falar das pessoas que frequentam planetários. Então, meu plano nessa conversa relativamente informal que nós vamos ter é descrever um pouco do conceito de habitabilidade, a nossa compreensão teórica. É uma modelagem razoavelmente complexa, já é razoavelmente bem compreendida.
Então, eu vou começar descrevendo o conceito de habitabilidade. Eu gostaria também de convencer vocês, para passarem para o público, que a discussão de planetas potencialmente habitáveis saiu já há algum tempo do limite do que é conhecimento puramente teórico e acadêmico e já se transformou num conhecimento de sobrevivência. Porque a civilização humana é um agente de habitabilidade planetária. Nós somos uma força geofísica. Nós mudamos a composição da atmosfera. Então, nós afetamos a habitabilidade do planeta Terra. Entender como fazemos isso, qual é a intensidade do nosso efeito, e entender como isso funciona em Vênus e Marte, já saíram da esfera do teórico, já se transformaram em conhecimento de sobrevivência. Nós precisamos entender como funciona a habitabilidade para o nosso próprio bem. Então, eu vou criar um modelo e vou aplicá-lo a 2 estudos de caso, Vênus e Marte. Um que deu bastante errado e um que deu mais ou menos certo. Então, a nossa conversa vai terminar com a apresentação desses estudos de caso para construir uma compreensão do tema da habitabilidade. Então, eu vou começar com a nossa definição padrão de vida. Eu não sei se vocês estão vendo no canto da tela a parte do Zoom. Vocês estão conseguindo ver todos os slides? Carol, dá para ver a tela completa? Sim. Dá sim, professor. Ok. Dá para ver a tela e você aí embaixo. Inclusive, o seu mouse aparece também na tela. Perfeito, eu vou precisar disso. Então, todo o nosso modelo do que é um lugar habitável está baseado numa compreensão bioquímica da vida que é completamente chauvinista. É o nosso modelo bioquímico de vida. Nós não temos definição de vida, esse tema por si só daria inúmeras palestras, nós não vamos entrar nisso aqui. Nós não definimos vida baseados em princípios fundamentais, mas temos uma compreensão operacional da vida. Esse é um conceito-chave, porque nós sabemos como a vida funciona. Não há mistérios em como a vida funciona. A vida é um fenômeno auto-organizado, físico-químico, baseado na química complexa do carbono, na química orgânica, na presença de água como solvente e na presença de energia. Da maneira como nós compreendemos o universo, esses 3 ingredientes, se reunidos durante algumas centenas de milhões de anos, vão dar origem à vida orgânica, desde que esses ingredientes se mantenham. Do ponto de vista um pouquinho mais detalhado, a vida ela utiliza a tensão química da carbonila, ou seja, da junção química carbono-oxigênio, ela é termodinamicamente dissipativa, isso é muito importante. Ela importa energia, cria ordem interna e exporta desordem. Então, ela parece inverter a equação da entropia. Isso é uma bobagem, é claro, que os criacionistas tentam utilizar como argumento. É uma bobagem porque a vida importa energia, cria ordem e exporta desordem a uma taxa maior do que a ordem criada internamente. Então, a vida obedece à entropia. A desordem total é aumentada. Isso porque essa ordem local criada é mais do que compensada pela grande festa rave que é realizada no Sol, transformando hidrogênio em hélio e criando uma enorme quantidade de desordem. Então, a vida não viola a termodinâmica, ela se aproveita das propriedades dissipativas da termodinâmica para criar ordem. Nós temos 2 polímeros, vocês estudam isso no ensino médio. Um polímero é código, ele cria informação e guarda essa informação. O outro polímero executa. Nós temos código e temos executores, ácidos nucleicos e proteínas. Essa é a equação da vida orgânica e é bom lembrar de um ingrediente extra que é a escala de tempo. 2 bilhões de anos para sairmos da matéria completamente abiótica para uma ameba. Mais 2 bilhões de anos para ir da ameba para a inteligência cognitiva. Então, em termos de salto de complexidade, os saltos são equivalentes em teoria da informação. Matéria completamente inorgânica para a ameba, 2 bilhões de anos. Ameba para o Homo sapiens, 2 bilhões de anos. São saltos de complexidade equivalentes que exigem intervalos de tempo equivalentes. Moral da história, para sair da matéria inanimada para a inteligência cognitiva, nós precisamos de escalas de tempo nucleares. Precisamos de escalas de tempo compatíveis com a idade do universo.
com as vidas das estrelas. Esse é um conceito importante. O tempo geológico não é suficiente. O tempo geológico é centenas de milhões de anos. Precisamos do tempo nuclear das estrelas. Precisamos de tempo compatível com a idade do universo. Isso é fundamental. Então, esse conceito de habitabilidade vai se nutrir dessa definição de vida baseada na água como solvente. Se você muda o seu solvente, você muda a sua definição de vida. A nossa definição é toda baseada na capacidade de um planeta de manter água líquida na superfície. Abaixo da superfície não vale. Nós queremos que o planeta tenha propriedades tais que ele possua uma atmosfera, que ele mantenha uma temperatura adequada à presença da água líquida. Então, nós temos, obviamente, uma relação entre as propriedades do planeta e as propriedades da estrela. Qualquer que seja a estrela, vai haver uma faixa de distâncias onde um planeta adequado consegue manter água líquida na superfície. Então, a energia que o planeta recebe é o parâmetro-chave. O que define essa energia é a estrela. Quanto mais luminosa a estrela, mais distante dela é a zona habitável. Quanto menos luminosa, mais próxima à zona habitável. E o planeta precisa ter a capacidade de, através da atmosfera e propriedades físico-químicas, manter a água líquida. Então, a nossa definição de habitabilidade é muito simples. Ela é tão prática quanto limitada. O planeta é habitável quando é capaz de manter água líquida estável na sua superfície. O único lugar do sistema solar inteiro com essa capacidade hoje em dia é a Terra. Então, a Terra é o nosso gabarito de habitabilidade que nós usamos e tentamos analisar exoplanetas baseados nesse gabarito. Esse gabarito é baseado no conceito que nós chamamos de cachinhos dourados. Em inglês é Goldilocks. Vocês todos conhecem a história de cachinhos dourados. A menina Cachinhos Dourados se perdeu na floresta, ficou cansada, ficou com fome, encontrou a casa da família Urso, entrou dentro da casa, em cima da mesa, 3 pratos de mingau. Um prato muito grande, que o mingau estava muito quente, ela não conseguiu comer. Um prato pequeno, que o mingau estava frio. E o prato do meio, tamanho intermediário, temperatura adequada. Cachinhos Dourados comeu o mingau, ficou com sono, foi procurar uma cama para dormir. A cama de papai urso grande demais, do filhinho urso pequena demais. A cama do meio adequada, ela dormiu, a família urso voltou para casa e vocês conhecem o final da história. Não é brincadeira, esse é um conceito importante. Nós precisamos de propriedades médias. Se vocês colocarem no Google The Goldilocks Theorem, vocês vão achar uma discussão sobre a zona habitável. Então, essa faixa de temperaturas é definida pela faixa de água líquida, entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius na média. Eu digo na média porque o planeta tem toda uma variedade de ambientes com diferentes temperaturas. Existem lugares na Terra que são inabitáveis. A água líquida não pode existir porque ela não é estável. Mas a Terra como um todo é habitável. E tem também a letrinha miúda do contrato, que está aqui embaixo. Existem muitas propriedades planetárias importantíssimas que a gente não vai poder falar muito delas. A massa do planeta, a composição química, a presença de um campo magnético, o contorno da distribuição de continentes, a presença de vegetação. Veja bem, a vida é um fator de habitabilidade, mas o planeta pode ser habitável sem vida. Então, eu posso ter um planeta habitável que não é habitado, mas ele tem água líquida na superfície, taxa de vulcanismo, expansão do leito de oceanos, uma série de conceitos muito importantes vão determinar se o planeta é habitável ou não. No nosso sistema solar, nós temos planetas da classe Terra, temos planetas da classe Marte, que são bem menores, mas não temos superterras. Não temos planetas algumas vezes mais massivos do que a Terra. Por que isso é tão importante? Porque esses planetas, chamados superterras, eles estão aí pelo universo a dar como um pau. Eles são muito abundantes. E esses animais que são abundantes no universo não existem no nosso sistema solar. Nós não podemos vê-los de perto. Nós só temos planetas classe Terra e planetas classe Marte, mas as superterras, possivelmente, são mais habitáveis do que a Terra. Tanto que existe o conceito de planetas superhabitáveis. Eles são mais resistentes do que a Terra.
A Terra, nesse sentido, seria um planeta frágil. O planeta superhabitável resiste à agressão externa. Explode uma supernova na cara do planeta. Não estou nem aí. Bateu um asteroide igual o da extinção do Cretáceo. Isso não é um desastre global numa superterra. É um desastre regional. Se esse asteroide bate no Rio de Janeiro, você telefona para o Japão. Gente, aconteceu alguma coisa aí? Aqui bateu um asteroide. Eles vão dizer, não, aqui está tudo de boas, não aconteceu nada. Porque esse evento não é global. Ele não provoca uma extinção em massa. Ele é um planeta regional, é um evento regional. Então, esse seria o planeta superhabitável, que a gente não vai ter tempo também de falar aqui. Então, a teoria de habitabilidade é toda baseada na temperatura do planeta. Para vocês depois não me criticarem que eu não escrevi nenhuma equação, eu escrevo essa. A energia S que a Terra recebe do Sol hoje, descontada do que é devolvido para o espaço, é absorvido pelo planeta. Isso é distribuído pelo planeta e entra em equilíbrio. O planeta entra em equilíbrio com a radiação que recebe, emitindo no infravermelho, até o ponto em que a radiação que o planeta emite, igual a que ele recebe, ele está em equilíbrio com essa temperatura aqui B, de black body, ou corpo negro, que a gente estuda em física. Essa é a temperatura de equilíbrio. Só que a temperatura de equilíbrio tem a participação do efeito estufa. O efeito estufa, antigamente, eu tinha que explicar para a plateia de cientistas o que era esse negócio. Hoje em dia, se eu vou dar aula ou palestra para crianças de 6 anos de idade, como já aconteceu comigo, eu pergunto para elas o que é o efeito estufa. Todas elas levantam a mão. Eu sei o que é, tio, eu sei. É aquela história que a atmosfera da Terra é transparente à radiação do Sol, ela aquece o chão e o chão emite no infravermelho, mas a atmosfera é opaca no infravermelho. As crianças já sabem o que é isso. Então, o efeito estufa é um ingrediente essencial da habitabilidade. Sem a presença do efeito estufa, a temperatura média da Terra seria outra. Nós sabemos que a maior parte do efeito estufa é dada pelo vapor de água, com uma concentração que varia muito na atmosfera. E a outra parte, não tão importante, é dada pelo dióxido de carbono, que tem uma concentração muito baixa e mais ou menos fixa, mas que o ser humano está injetando na atmosfera, em taxas cada vez maiores. Então, também participam metano e outros gases que eu não vou falar aqui. Os mais importantes são vapor de água, por um lado, e dióxido de carbono, por outro lado. Só que os dois têm efeitos muito diferentes. O que determina a temperatura de equilíbrio é a radiação que é recebida, parte é absorvida na atmosfera, como vocês estão vendo, parte é refletida pelas nuvens, parte é refletida na superfície e parte é absorvida. Então, as nuvens de vapor d'água, elas seguram a radiação infravermelha, mas elas também devolvem energia para o espaço. Então, elas têm um papel esquizofrênico. Elas seguram o calor, mas devolvem energia para o espaço. Enquanto o dióxido de carbono apenas absorve o calor. Ele absorve o infravermelho. Então, o que determina a temperatura do planeta é a energia da estrela, a distância do planeta, a temperatura de equilíbrio acrescida do efeito estufa, que soma uma temperatura, nunca subtrai. Ela sempre torna o planeta mais quente do que ele seria meramente devido ao equilíbrio radiativo. A temperatura de equilíbrio de radiação da Terra é de 17 graus abaixo de zero. A Terra seria inabitável. Com o efeito estufa, ela tem uma temperatura média de 15 graus positivos, apenas devida ao efeito estufa, que hoje em dia, de uma maneira geral, na percepção da população, o efeito estufa é a besta do apocalipse. É o responsável por todos os nossos males. A Covid-19, o preço da cerveja que está alto, o péssimo desempenho do esquema defensivo do Vasco da Gama, tudo é culpa do efeito estufa hoje em dia. Mas, sem o efeito estufa, a verdade é que o planeta Terra jamais teria sido habitável. Não haveria nem água líquida e nem vida no planeta. Esse é um conceito essencial. O efeito estufa, ele promove a habitabilidade. E a percepção da população como um todo hoje em dia está muito distorcida para ver o efeito estufa como um inimigo. Mas ele tem atuado ao longo de bilhões de anos
para manter o nosso planeta habitável. Nós somos um fator de efeito estufa, mas ele funciona muito bem, obrigado, sem a presença da humanidade. Por exemplo, erupções vulcânicas injetam vários gases na atmosfera. Quase todos eles contribuem para o efeito estufa. Então, o principal mecanismo do efeito estufa, o chamado efeito estabilizador, é o seguinte: a concentração de dióxido de carbono diminui se a temperatura aumenta. Ou seja, se eu injeto CO2 na atmosfera, aumentando a temperatura, esse aumento promove a remoção do CO2. Esse é um chamado feedback. O efeito se autocontrola. Ele promove o seu próprio controle. Isso é essencial. O aumento de CO2 aumenta a temperatura e o aumento de temperatura remove o CO2. Em um efeito controlado. Isso é estabilizador. Desestabilizador, o principal efeito é o vapor d'água, quando aumenta na atmosfera, a temperatura aumenta. O que quer dizer que se eu aumento a temperatura, por qualquer que seja a razão, eu vou promover a maior taxa de vapor d'água na atmosfera e, ao invés de diminuir a temperatura, essa maior quantidade de vapor d'água aumenta a temperatura. Isso é, obviamente, desestabilizador. Então, a água é o fator mais complicado. Se o planeta esquenta, eu injeto água, porque ela evapora com mais facilidade, eu crio nuvens na atmosfera que compensam, mas o vapor d'água na atmosfera segura o infravermelho. Então, as nuvens de vapor d'água ajudam a esfriar o planeta, mas o vapor d'água na atmosfera ajuda a esquentar. Em algum momento, um dos dois efeitos vence e o planeta deixa de ser habitável. Isso tudo pode ser equacionado nesse slide que vocês estão vendo aí, que é o slide de 100 trilhões de dólares. Essa é a mensagem que vocês têm que levar para casa, the takeaway message. É aí que está a grande treta, é o que vocês estão vendo aí. Esse é o funcionamento do efeito estufa. Se vocês não entenderem mais nada, entendam pelo menos esse slide. Existem muitas maneiras de explicar o ciclo. A mais fácil para mim é a seguinte: tudo começa com o fato de que a Terra é geologicamente ativa e tem vulcões que injetam CO2 na atmosfera. O CO2, uma vez acumulado na atmosfera, esquenta o planeta. Ao esquentar o planeta, ele promove a maior pluviosidade. A água evapora, vai para a atmosfera, de modo que a maior presença de água na atmosfera promove uma reação geoquímica. A água, junto com o CO2, reage com minerais da crosta, removendo o CO2 sob a forma de carbonatos. Esses carbonatos são solúveis em água, eles descem com a chuva, vão alimentar rios que desaguam no mar. Esses carbonatos no mar são utilizados por organismos marinhos para produzir carapaças e conchas ou meramente se depositam sob a forma de depósitos sólidos no fundo do oceano e aí ficam sequestrados. O tempo passa, esses minerais, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vão encontrar uma zona de subducção, porque a Terra é um planeta com tectônica de placas. Duas placas tectônicas se encontrando, elas se acavalam, a de baixo cria subducção, esses minerais se metamorfizam, o CO2 é devolvido sob a forma gasosa, fechando o ciclo na erupção vulcânica. Então, se eu alimento a atmosfera com muito vulcanismo, eu promovo os mecanismos que retiram o CO2 da atmosfera. Se por qualquer razão o vulcanismo diminui e o CO2 diminui de concentração, essa diminuição de concentração diminui também o efeito que tira o CO2 da atmosfera. Então, o CO2 menos concentrado, ele se mantém com mais facilidade na atmosfera e pode se acumular. Tudo isso fecha numa grande equação que tende a manter a concentração do CO2 flutuando ao redor de um ponto de equilíbrio. Em algum momento, o vulcanismo retorna, o planeta esquenta e retira CO2. Então, a presença contínua de vulcanismo,
tectônica de placas e água é o grande jogo da habitabilidade. Esse é o mecanismo geoquímico que torna a Terra habitável e graças ao qual nós estamos aqui conversando. Esse é o slide de 100 trilhões de dólares. Não se esqueçam disso. É mais ou menos o que ele vale. É o PIB do mundo, aproximadamente. Então, no nosso sistema solar, nós somos abençoados com 3 planetas que são, entre aspas, semelhantes à Terra. São telúricos, ou tipo terrestre, rochosos ou terrestroides. Eu vou tirar Mercúrio da equação porque não tem atmosfera. A Terra é o nosso gabarito, confortáveis 15 graus Celsius, pressão 1 atmosfera, coberta de água. A atmosfera é de oxigênio e nitrogênio. Mais para dentro do sistema solar, temos Vênus, quase do mesmo tamanho que a Terra, quase da mesma massa que a Terra, mas com uma temperatura média de 457 graus Celsius, suficiente para derreter o chumbo. A pressão são agradáveis 90 atmosferas, que é a pressão no fundo do mar a mais ou menos 900 metros de profundidade. E uma atmosfera dominada pelo dióxido de carbono. Mais para fora do sistema solar, temos Marte, que é bem menor que a Terra, tem metade do tamanho, 10% da massa e uma temperatura média de 55 graus abaixo de zero. E menos de 1% da pressão atmosférica terrestre. Tudo bem, 55 graus abaixo de zero não é muito agradável, mas o meu ponto é que existem lugares do planeta Terra que possuem vida, onde todos os anos a temperatura chega a 55 graus abaixo de zero ou menos. Existem cidades na Rússia onde todos os anos o inverno chega nessas temperaturas. O recorde da cidade de Verkhoyansk, pesquisem esse lugar, Verkhoyansk, na Rússia, eles chegaram a 73 abaixo de zero recentemente. E no mês de janeiro já aconteceu, no mês inteiro, a temperatura não passar nunca acima de 60 graus negativos durante o mês inteiro. E as pessoas estão vivendo lá, as crianças estão indo à escola e as pessoas estão vivendo suas vidas. O fato é que a temperatura média de Marte está dentro da faixa que a vida terrestre considera tolerável. Vênus, não. Mas a temperatura de Marte está dentro da faixa de tolerabilidade. Isso é essencial. Então, o nosso modelo de habitabilidade ele pode ser calculado pela equação que eu mostrei e você pode chegar num limite de distância que o planeta tipo terrestre pode ter antes da coisa degringolar, ou seja, antes do mecanismo quebrar e a temperatura ficar maior do que 100 graus Celsius. Esse limite é mais ou menos 2% mais energia que a Terra recebe do Sol. Depende do autor, às vezes 2%, às vezes 5%, mas o número é esse. Ou seja, se a Terra se aproximar do Sol 1%, começa um processo de perda dos oceanos, de início muito lentamente. A atmosfera se satura de vapor d'água e a água lentamente chega na estratosfera, ela é fotolizada pelos raios ultravioleta do Sol, o hidrogênio escapa, o oxigênio fica, os oceanos estão se evaporando. Se você coloca 6% mais de energia, ou seja, a distância da Terra diminui 3%, é o efeito estufa galopante, ou seja, os oceanos se evaporam quase que instantaneamente. Então, a mensagem desses modelos de habitabilidade é que a Terra está perigosamente próxima do limite interno de habitabilidade. A zona habitável está chegando perto da Terra. Arrependei-vos, pecadores, porque o fim está próximo. Dependendo do modelo que você adota, o planeta Terra tem talvez 300 milhões de anos de habitabilidade. Aí você pode dizer, puxa, mas isso é muito. Você está nos preocupando à toa. Isso é 5%, uns 10% mais ou menos do que isso, do tempo de habitabilidade da Terra. Ou seja, colocando em contexto, 90% do prazo de validade da Terra se expirou. Nós estamos vivendo nos 10% finais, dependendo do modelo que você usa. Então, a mensagem é clara. A Terra
num tempo geológico, vai deixar de ser habitável. Nós estamos vivendo os instantes finais de habitabilidade da Terra. Esse é o limite interno da zona habitável. O limite externo é mais confortável. Você tem que deslocar a Terra a mais de 70% da distância atual, o planeta ficar inabitável. Ou seja, se você submeter o planeta Terra a apenas 34% da energia que a gente recebe do Sol hoje, apenas isso, a Terra ainda é habitável. O planeta vai ficar muito frio, o mecanismo que retira CO2 da atmosfera perde eficiência, o CO2 se acumula até um ponto que não adianta mais colocar CO2, porque a atmosfera está completamente opaca ao infravermelho. Nenhum infravermelho escapa. Você não tem como esquentar mais o planeta. Você chegou no limite. E é interessante pensar que Marte está dentro da zona habitável. Então, Marte é um planeta que, pelo nosso modelo, deveria ser habitável. Ele está dentro da zona habitável, mas não é. A água líquida não pode existir na superfície de Marte, mas ele está dentro da zona habitável. Interessante, porque o conceito de habitabilidade, como eu falei para vocês, ele é multidimensional. Todas aquelas letrinhas miúdas do contrato importam. Então, a Terra manteve a habitabilidade, Marte não. Se o nosso modelo presta para alguma coisa, ele tem que explicar Marte e Vênus. Vocês todos são familiares com esses planetas, vocês são, afinal de contas, cientistas de planetário. Então, vocês conhecem as propriedades de Vênus. Vênus, no passado, era considerado um planeta potencialmente habitável, romanticamente associado à deusa grega do amor erótico, Afrodite. Era considerado um planeta talvez mais primitivo do que a Terra, talvez mais quente e mais úmido. Mas o conhecimento moderno de Vênus mostrou que a coisa não é assim. As sondas espaciais mostraram que Vênus é um planeta infernalmente quente, com nuvens de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem um ciclo sulfurológico em Vênus, no qual ele chove sobre a superfície do planeta, mas ele evapora antes de atingir o solo. Então, da mesma maneira que a Terra tem um ciclo hidrológico, Vênus tem um ciclo sulfurológico e Titã, satélite de Saturno, tem um ciclo metanológico, mas Titã não é nosso tema aqui. Então, o estudo de Vênus mostra que Vênus possivelmente nunca foi habitável, está fora da possibilidade de funcionamento do efeito estufa, porque o vulcanismo, que tudo indica, continua a existir em Vênus, abastece o planeta com gases do efeito estufa, só que esses gases do efeito estufa não atingem um equilíbrio. O CO2 se acumula, ele não é retirado, porque não tem água líquida. A água, a molécula é quebrada e expulsa para o espaço. O dióxido de enxofre combina com a água, formando nuvens de ácido sulfúrico, ou ele combina com minerais. Então, em Vênus, os processos físicos vão todos numa única direção. Não tem feedback. É literalmente um planeta do jeito que o diabo gosta. Então, a nossa compreensão de Vênus é que talvez, nem todos acreditam, mas talvez no passado distante, Vênus tenha sido potencialmente habitável, com água líquida, oceanos, continentes. Só que, estando muito perto do Sol, Vênus sempre teve uma temperatura de equilíbrio mais alta. Então, a atmosfera lentamente, ao ser saturada de vapor d'água, foi se deslocando em equilíbrio, até que os oceanos lentamente começaram a evaporar. A presença de vapor d'água manteve a temperatura sempre muito alta, no efeito estufa galopante. Então, a perda da atmosfera foi se acelerando, até que Vênus se transformou nessa agradável sucursal do inferno que nós observamos hoje em dia. Então, pelo modelo de habitabilidade atual, Vênus está bem explicado. Ele jamais deve ter estado na zona habitável. O modelo consegue explicar as propriedades que nós observamos de Vênus. E nunca é demais observar que Vênus é um planeta que nos acena de dentro do sistema solar, o tempo inteiro nos dizendo qual é o nosso futuro. Porque a evolução do Sol, na fase atual, está na direção do aumento da luminosidade. Então, a zona habitável está se deslocando para fora, a Terra já está muito próxima da borda interna, e no futuro a Terra vai sair da zona habitável e o nosso destino será igual ao destino de Vênus. Nós podemos apostar de maneira segura que, ao observar Vênus, nós estamos vendo a Terra amanhã.
Quem tem mais ou menos a minha idade, uns 50 e poucos anos, se lembra da propaganda da vodka Orloff, que era "Eu sou você amanhã". O sujeito encontrava o outro sujeito e dizia: "Quem é você?" Aí ele dizia: "Eu sou você amanhã, se você beber vodka Orloff, porque você não vai ter ressaca. Então eu estou aqui inteirão conversando com você porque me embebedei com vodka Orloff. Eu sou você amanhã". É a mesma piada que se aplicava aos planos econômicos da Argentina nos anos 80. A Argentina aplicava um plano econômico, o Brasil aplicava logo depois com os mesmos resultados, ou seja, dava tudo errado. Então, Vênus é o nosso efeito Orloff. O que Vênus é hoje em dia é o que nós seremos inevitavelmente no futuro. O modelo de habitabilidade explica isso muito bem. O outro planeta que tem que ser explicado é Marte. Marte é mais distante do que Vênus. O nosso entendimento moderno de Marte começou na década de 70, com a sonda Viking. Pousaram 2 sondas na superfície, 2 orbitadores. Esse é um cartão postal de Marte, o primeiro cartão postal da superfície de Marte. O interessante é que Marte é um planeta com o qual nós conseguimos conectar emocionalmente. Marte ocupa um papel especial no nosso imaginário. Marte é um planeta, eu me lembro bem, quando eu tinha 10 anos de idade e via as fotografias de Marte, era um lugar que você olhava e parecia com os desertos frios de altitude da Terra. Marte é um planeta cujas condições se aproximam da Terra. A temperatura está dentro da faixa que a Terra admite. É um deserto frio, com rochas, com areia. As propriedades de Marte, em muitos casos, se parecem com as propriedades da Terra. É o único lugar do Sistema Solar onde você pode dizer que os processos geomorfológicos se parecem com as coisas que a gente observa no planeta Terra. Marte tem calotas polares, como a Terra. É o único planeta do Sistema Solar que também tem calotas polares feitas, na sua maioria, de gelo de água. Essas calotas têm água suficiente para cobrir o planeta Marte inteiro, dependendo da estimativa, com entre 10 a 30 metros de água. É muita água, só que essa água líquida não pode existir no planeta. Ela fica aprisionada nas calotas polares sob a forma sólida. É importante vocês não esquecerem que a água líquida não pode existir em Marte. O planeta tem uma pressão atmosférica muito baixa para isso. Então, mesmo quando a temperatura está acima de 0 grau, e às vezes a temperatura fica acima de 0 grau, a pressão atmosférica não permite a presença da água líquida. Marte tem os maiores vulcões do Sistema Solar, como vocês sabem. Montanhas com mais de 20 mil metros de altura. Esses vulcões de tipo escudo, shield volcano, também existem no planeta Terra. É mais uma semelhança entre Marte e a Terra. Essa é uma tempestade de poeira num planeta do Sistema Solar. E essa é uma tempestade de poeira em outro planeta do Sistema Solar. Pergunta para vocês: qual é o planeta? Que planeta é esse? Que planeta é este? Alguém aí se arrisca a botar o microfone, tirar de mudo e fazer um palpite? Que planeta é esse? Tempestade de poeira. Tempestade de poeira. Essa primeira imagem é do Marte, pela cor? Por causa da cor. Então essa aqui para você é a Terra. Poderia ser, eu não sei. Simplesmente pela cor, assim, tipo, não... Mais alguma opinião? Não é Marte? Os dois, não. Esse é Marte ou a Terra, Valéria? Eu acho que é Marte. É Marte, mas é por causa das crateras aqui que estão traindo a coisa, né? É. E no caso da Terra, aqui são nuvens de vapor d'água projetando sombras. Esse é o deserto de Gobi, na Mongólia. Na Mongólia. Marte, Terra. Essas fotografias foram tiradas pela sonda Viking nos anos 70, mostrando a ação inequívoca de água líquida em grandes quantidades. Deposições de sedimento ao redor das bordas dessas crateras. Canais de verdade, por onde uma grande quantidade de água líquida deve ter passado. Fotos muito mais modernas mostram uma evidência ainda mais forte. Hoje em dia, praticamente ninguém acredita que não houve uma grande quantidade de água líquida em Marte no passado. Já é praticamente um consenso. Marte tem evidência de erosão
glacial. Essa estrutura, se eu não me engano, em Athabasca Valles, é isso mesmo, é o registro de geleiras que ocuparam esse vale, assim como aqui, gelo de água. Então, Marte, como a Terra, tem canais cavados por água, calotas polares feitas de gelo, a evidência de erosão por geleiras. Esse é um exemplo de uma estrutura geomorfológica chamada vales secos. Existe em Marte e existe na Terra. São regiões tão frias e tão secas que não pode ter água líquida. Você tem gelo e esse gelo sublima diretamente em vapor d'água. Isso ocorre na Antártida e ocorre nos polos de Marte. Que planeta é esse? É um planeta que tem ciclos de degelo em vale seco. Esse aqui é outro planeta. Ciclos de degelo em vales secos, ciclos de degelo em vales secos. Qual é o planeta? Que planeta é esse? Ninguém arrisca um palpite? Dois planetas terrestroides. Os dois sofrendo o efeito de ciclos de degelo em vales secos. Ninguém se arrisca. Deve ser Mercúrio, né? Não, não. É Marte e Terra só. Marte e Terra. Só Marte e Terra. Planeta número 1, planeta número 2. Eu vou falar a verdade para vocês. Teve um tempo que eu esqueci qual era qual e eu tinha que olhar para ter certeza. Esse é Marte. Aí Marte se vê um pouco com a erosão também, Marte, né? Assim, poderia ser um rastro de como a erosão dos picos, assim, um pouco. Não é muito difícil, não é muito fácil de você distinguir. Evidência recente da Mars Global Surveyor. Uma duna em 2002 e uma duna em 2005. Alguma coisa saiu da borda da duna, escorreu declive abaixo e abriu esses leques de aluvião aqui. Melhor candidato, água líquida. Isso não aconteceu bilhões de anos atrás. Isso aconteceu agora, em 2005. Tem vários outros exemplos de novos depósitos. Em 1999 e em 2005, um novo depósito de alguma coisa que brotou, fluiu durante algum tempo e depois sublimou e deixou essa marca. Então, a evidência de que bilhões de anos atrás o clima de Marte era muito mais parecido com o da Terra, com a atmosfera, a temperatura, condizente com a água líquida, essa evidência é muito forte. E da mesma maneira que a gente observa uma evolução em Marte, nós observamos evolução em Vênus e a Terra também. Esse é um conceito importantíssimo, gente, porque o tema de meio ambiente hoje em dia é um tema político. Então, as pessoas vivem sob uma ilusão de que a Terra sempre foi esse jardim de Éden que a gente está observando hoje em dia. Não, a Terra já foi um planeta infernal, que já sofreu o efeito de supervulcanismo mais de uma vez, já teve impacto de asteroides, ele já teve uma temperatura média de mais de 30 graus Celsius, numas condições que o ser humano não sobreviveria. Então, a Terra já manteve vida em condições que nós, seres humanos, não conseguiríamos sobreviver. Então, assim como Vênus e Marte, a Terra sofreu evolução maciça e nem todas as etapas dessa evolução eram condizentes com a vida como nós conhecemos do ser humano e a nossa civilização. A Terra é um planeta cambiante e variável. Nós podemos ter certeza absoluta que no futuro distante ele vai deixar de ser habitável. Mais evidências de água no passado de Marte. Uma microfotografia da Opportunity. Essa rocha mostra evidência de deposição sedimentar debaixo d'água. Essa rocha foi formada em um lugar onde houve água líquida durante muito tempo. Essa é uma cratera perto do Polo Norte de Marte. Ela tem 35 quilômetros de diâmetro. Isso que vocês veem no centro da cratera é água congelada, é gelo. Água, só que congelada. Então, Marte tem água. Mais evidências das sondas Spirit e Opportunity. Essas esferinhas de minerais são as chamadas blueberries. São deposições de hematita, que é um mineral magnetizado rico em ferro. Tudo indica, não há outra maneira de entender esses depósitos minerais,
que isso foi formado debaixo d'água, água que posteriormente evaporou. Então, é uma matriz de evaporitos contendo sulfatos, onde essas esférulas, os blueberries, foram depositados. Só dá para explicar essa deposição com a presença de grande quantidade de água. Isso foi observado pela Opportunity em Meridiani Planum, em 2004. Evidência de água. Dunas de areia em um planeta do Sistema Solar. Dunas de areia em outro planeta do Sistema Solar. Dunas de areia. Dunas de areia. Qual é o planeta? Alguém arrisca um palpite. Ailton fica calado. O primeiro é Terra e o segundo é Marte. O primeiro é Terra, o segundo é Marte. É o que quase todo mundo acha. Acho que não. Acho que o segundo que é a Terra. Esse aqui é o deserto da Líbia. Esse aqui é Marte. Fotografado pela Mars Reconnaissance Orbiter. Qual é o meu ponto? Eu poderia ficar a noite inteira com vocês fazendo essas brincadeiras. Vocês vão errar tranquilamente metade das vezes. Marte é um planeta parecido com a Terra. A evolução de Marte se deu da seguinte maneira: um planeta pequeno, de baixa gravidade. Sendo pequeno, ele perdeu o calor muito rapidamente, mais rapidamente que a Terra e Vênus. A perda de calor provoca a diminuição do vulcanismo. A perda do calor interno também promove a perda do campo magnético. Então, a atmosfera de Marte foi continuamente erodida pelo vento solar. Partículas carregadas arrancavam moléculas da atmosfera que eram perdidas para o espaço. A baixa gravidade dificultava o planeta reter a atmosfera. Então, ela foi lentamente se evaporando para o espaço. À medida que a atmosfera perdia pressão, a água líquida foi se tornando impossível. Então, Marte viveu uma longa agonia de bilhões de anos, possivelmente. Tem evidência de água líquida em Marte, talvez apenas 1 bilhão de anos atrás, quando a vida na Terra já estava bastante desenvolvida. Então, Marte viveu essa longa agonia por ser um planeta pequeno, perdendo o campo magnético, perdendo o vulcanismo, perdendo a atmosfera. E o que restou da atmosfera oxidou a superfície e a água que sobrou ficou acumulada nas calotas polares ou congelada no solo sob a forma de permafrost, como na Terra. É um tipo de solo permanentemente congelado. Então, Marte evoluiu de um planeta habitável para um planeta inabitável, estando o tempo inteiro na zona habitável. Para fechar a discussão de Marte, que planeta é esse? Que planeta é esse? Marte. Que A planeta Terra. é esse? Esse parece a Terra E esse? também. E esse? Parece a Terra. Esse é Marte. Eu poderia, é que a gente não tem tempo para fazer essas brincadeiras. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador, só de slides de propósito, de sacanagem mesmo, onde 50% das pessoas vai errar. Esse é Marte. Esse é o planeta, esse é Marte. Esse Opportunity. Marte. Esse aqui é o deserto da Arábia Saudita. Esse aqui é o deserto de Atacama. Eu coloquei os mais fáceis, Terra. mas eu posso enganar vocês com bastante facilidade. Acertei. Que planeta é esse? Esse. Os mais desconfiados já deveriam falar logo. É óbvio que é a Terra. Esse é o deserto de Marduk, na Líbia. É a Terra. Enfim, gente, qual é o meu ponto? Essa discussão de habitabilidade, ela gira toda ao redor de uma teoria. Aplicamos modelos físicos da nossa compreensão de química e de física. É um jogo entre as propriedades do planeta, as propriedades radiativas da estrela, e essas propriedades do planeta elas têm que se articular de tal maneira a cumprir um requisito que é bastante claro. Ele é bastante claro e concreto. Manter água líquida na superfície. Então, quando nós voltamos às nossas considerações, eu vou voltar alguns slides,
quando nós voltamos às nossas considerações de habitabilidade, nós entendemos que Vênus, Terra e Marte eram planetas potencialmente habitáveis. Vênus, de acordo com os modelos muito otimistas, nem todo mundo concorda com isso, tá? Isso é importante. Mas, de acordo com alguns modelos muito otimistas, Vênus esteve brevemente na zona habitável. Ele pode ter se desenvolvido em um planeta com água líquida na superfície. Ou seja, brevemente, Vênus teve água líquida na superfície, talvez até tenha desenvolvido vida. Mas a evolução do Sol, muito rapidamente, tirou Vênus da zona habitável e provocou a evaporação dos oceanos. Então, basicamente, os oceanos de Vênus estão na atmosfera. Vênus é um planeta onde os oceanos estão lá. Na verdade, se você evaporar os oceanos da Terra, você teria uma pressão atmosférica na Terra mais ou menos igual à de Vênus. Então, a evidência é razoável de que Vênus teve um passado parecido com a Terra. Qual foi o pecado de Vênus? Vênus estava perto demais do Sol. É possível, veja bem, é possível, a menos de diferenças intrínsecas dos planetas, que se eu trocar a Terra e Vênus de lugar, a Terra hoje em dia seria o planeta infernal e seria o planeta habitável. É possível. O pecado de Marte não é a distância. Marte está dentro da zona habitável, dentro de quase todos os modelos. Praticamente não tem mais controvérsia de que Marte está na zona habitável, mas não é um planeta habitável por causa dos processos que levaram à evaporação da atmosfera, a perda do campo magnético e a ausência de vulcanismo e tectônica de placas. Então, Marte é um planeta que só era habitável durante uma certa janela de tempo. Pelo seu baixo tamanho, ele evoluiu de modo a se tornar inabitável. Essa é uma lição importante. 3 planetas potencialmente habitáveis no sistema solar. Um, hoje em dia, é habitável. Teorema dos cachinhos dourados. Levem esse teorema a sério. Se Marte fosse um planeta um pouquinho maior do que ele é, digamos, com a metade da massa da Terra, ele muito provavelmente teria mantido o vulcanismo, teria mantido o campo magnético, teria mantido a capacidade de ter água líquida na superfície. Seria um planeta mais frio que a Terra, mais seco, porém habitável. Teria suficiente proteção atmosférica do campo magnético para ser habitável até hoje. Então, esses planetas menores do que a Terra, mas maiores do que Marte, a gente costuma chamar de mini-terras ou supermartes. Esses planetas abundam no universo, existem em grande quantidade e são potencialmente habitáveis. Então, da mesma maneira que a gente conhece no Sistema Solar planetas parecidos com a Terra e parecidos com Marte, nós não temos exemplo de mini-terras e não temos exemplo de superterras. E muitos dos exoplanetas conhecidos, potencialmente habitáveis, têm propriedades de mini-terras e de superterras. Existem dezenas de planetas já catalogados potencialmente habitáveis. O que a gente quer dizer com isso? Eles estão dentro da zona habitável, potencialmente têm a capacidade de terem água líquida na superfície. Dos 4.000 ou mais planetas já detectados, algumas dezenas são potencialmente habitáveis. E um deles está em Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso sistema. É a estrela mais próxima do Sol. Ela tem um planeta um pouquinho maior do que a Terra, então não chega a ser uma superterra, ele é ligeiramente maior do que a Terra e está potencialmente dentro da zona habitável. Então, um dos alvos prioritários do futuro James Webb Space Telescope é tentar produzir uma imagem desse planeta, tentar produzir algum tipo de informação física para tentarmos detectar a presença de gases do efeito estufa, dióxido de carbono, vapor de água e potencialmente até detectarmos a presença de oxigênio. Qual seria a opinião de vocês se você detecta a assinatura de oxigênio, de ozônio no caso, em um planeta semelhante à Terra, dentro da zona habitável? O que vocês acham que está acontecendo nesse planeta? O que produz oxigênio na Terra? Bactérias. Fotossíntese.
Fotossíntese e bactérias, né? Através de bactérias e através de vegetais de uma maneira geral. Então, a detecção desses gases de efeito estufa, vapor de água e ozônio na atmosfera de um planeta semelhante à Terra, na zona habitável de uma estrela, vai ser considerado no futuro próximo, dentro de 10 anos ou menos, vai ser considerado como a detecção remota de vida. A gente provavelmente vai detectar vida nesses planetas antes do que conseguiremos detectar vida em Marte.